Vamos lá, hoje o assunto é: por que é que tantas pessoas aceitam migalhas emocionais para não enfrentar o vazio que tem dentro de si? Por que é que tantas mulheres fazem isso? Eu penso que é porque existe uma mentira silenciosa que destrói nossa autoestima e até mesmo os nossos projetos de vida, que é a ideia de que ficar sozinha é um fracasso. Talvez você tenha saído de uma relação, esteja vivendo um divórcio ou até esteja dentro de um relacionamento que já não faz mais sentido faz tempo. Mas existe uma pergunta que poucas de nós temos coragem de fazer. Nós sentimos falta da pessoa ou nós sentimos medo da solidão? Porque são coisas completamente diferentes. E hoje eu quero conversar com você sobre uma frase que mudou profundamente a forma como eu compreendo relacionamentos. Que é essa: o problema não é ficarmos sozinhos, o problema é nos abandonarmos por medo da solidão. Porque nós vivemos numa das épocas mais conectadas da história, tá? Que a nossa humanidade já viveu. Nós temos as redes sociais, os aplicativos de relacionamento, os videochamadas, né? Nunca foi tão fácil nos comunicarmos, mas por outro lado nunca houve tanta solidão. E talvez isso esteja acontecendo porque nós fomos ensinadas a acreditar que o nosso valor depende de sermos escolhidas por alguém, desejadas por alguém, validadas por alguém. Por isso, quando uma relação termina, muitos de nós sofremos, não apenas pela perda do parceiro. Nós sofremos porque nós perdemos a nossa principal fonte de validação emocional. E aí surge aquela tentação. Eu vou entrar direto num relacionamento, aceitar qualquer atenção. Por quê? Porque eu estou carente. E aí eu confundo carência com amor. Mas carência não é amor. Carência é dor profunda, buscando anestesia. E talvez o abandono mais doloroso não seja aquele que a gente recebeu dos outros, tá? Talvez seja aquele que nós praticamos contra nós mesmos. Porque nós nos abandonamos quando a gente aceita menos do que merece, quando a gente tolera desrespeito só para não ficar sozinha, porque a gente silencia necessidades que são legítimas para sermos aceitos. Negociamos a nossa dignidade emocional em troca de companhia. Nós nos convencemos de que qualquer vínculo é melhor do que nenhum vínculo, mas não é. Porque nem toda conexão é amor. E presta atenção. Grande parte das conexões nascem do medo, outras da carência e algumas da nossa incapacidade de suportar o nosso próprio silêncio. E o problema é que as relações construídas sobre medo, carência, elas vão gerar mais sofrimento ainda. E aí, uma boa solução passa por entender que existe uma diferença enorme entre solidão, que sentir falta de conexão, e solitude, que é aprender a habitar junto com a nossa própria companhia. E solitude não é punição, tá? Não é fracasso e nem é ausência de amor. Muitas vezes a solitude é a maior prova de amor que nós podemos atravessar na nossa vida. A solitude é esse espaço de reconstrução, onde nós começamos a descobrir quem nós somos e quem nós somos quando não estamos precisando agradar ninguém. É quando nós paramos de correr atrás da aprovação dos outros e começamos a construir de verdade a nossa autoestima. E talvez seja justamente por isso que muitas pessoas têm medo da solitude, porque sim, ela é muito perigosa, porque é a solitude que nos obriga a nos encontrar, quem nós abandonamos dentro de nós mesmos. E depois de um término, tá? Talvez a pergunta mais importante que a gente deve estar fazendo vai ser quem que vai ser a próxima pessoa que eu vou me relacionar, mas quem eu estou me tornando através desta experiência,
tá? Precisar imediatamente de um novo relacionamento é uma coisa que eu tenho que prestar muita atenção. Por quê? Porque primeiro eu preciso de uma reconstrução emocional. Eu preciso voltar para mim mesma. Eu preciso reaprender a viver sem depender da validação do outro. Eu preciso descobrir quem eu sou sozinha. E inclusive que se estar só não é fracasso. Fracasso, sim, é abandonar a nossa própria dignidade para evitar a solidão. Fracasso é nós nos descuidarmos de nós mesmos e nos perdermos dentro de tantas relações que são doentias, são disfuncionais. Então, né, o que é que nós podemos aprender conosco mesmo quando vivemos em estado de solitude? Primeiro que, né, solitude não é fracasso, tá? E aí, né, nós vamos ter muito mais chances de perder o nosso medo, o medo de estarmos conosco mesmo. Por quê? Porque quando a gente descobre o quão é legal a nossa companhia e o quanto que ela ensina, né? Talvez a gente perca realmente o medo de ficar sozinho e entenda que solitude, tá? Não é fracasso. Até mais.